Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é lindo, mas ele tem uma continuação. Vamos à Bíblia? Tudo bom com você? Hoje, diferente da maioria dos outros dias, eu não tenho a intenção de trazer uma reflexão bem-humorada, às vezes até engraçadinha, mas eu quero trazer para você uma reflexão um pouco mais profunda, que diz respeito muito diretamente ao momento que nós vivemos e que eu e você certamente estamos inseridos. Nós estamos em um momento no qual as nações têm clamado e têm gemido por um motivo. As nações estão assustadas, os povos estão assustados, as autoridades estão desnorteadas. E a igreja do Senhor, ela precisa começar a discernir quais são os motivos do que está acontecendo e também entender qual a sua parcela, tanto de culpa quanto de responsabilidade de trazer respostas a um momento decisivo na história da nossa geração. E esse texto que eu escolhi para nossa reflexão hoje, como eu disse lá na abertura do vídeo, ele tem uma continuação. Se você percebe, o versículo 14 que eu li, ele começa com uma condicional, se o meu povo. A continuação desse texto, ela está logo em seguida, lá no versículo de número 19, e eu quero lê-lo junto com o versículo 20, quando a palavra vai fazer menção a uma continuidade da resposta de Deus à oração de Salomão. Esse texto é esta resposta, a oração que Salomão havia feito no capítulo anterior, e é o momento que Deus diz o senão. Ou seja, caso o povo não faça aquilo que eu orientei. E Deus é muito enfático, como em toda a palavra, transparente, porque ele não tem o que esconder de cada um de nós. Lá no versículo 19 e no versículo 20, a palavra diz: porém, se vocês se afastarem de mim, abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e servirem a outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. Sem sombra de dúvidas, esse texto, ele relata muito bem aquilo que nós repetimos em ação no que diz respeito ao povo de Deus do passado. Porque, na verdade, segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 19, o versículo 20, que eu li junto com você, ele vai falar acerca de um momento crucial que vai acontecer ali por volta do ano 600, mais precisamente 597 a.C., quando a própria palavra relata quando a nação de Israel é levada em cativeiro para a Babilônia por causa de todas estas denúncias daquilo que o Senhor abominava e que está listado no versículo de número 19 que eu acabei de ler para você. Agora, como Deus não muda e como sobre ele não há sombra de variação, tanto a prática do bem vinda da parte de Deus, listada no versículo 14, que nós lemos lá na introdução do vídeo, como a parte de juízo listada nos versículos 19 e 20, que eu acabei de ler para você, elas também não mudam. Ou seja,
nós estamos hoje, quem sabe, pagando o preço daquilo que nós fizemos e que está listado na palavra, e eu repito a leitura para você. A palavra diz, porém, se afastarem de mim. A palavra, ela está denunciando severamente o afastar-se de Deus, o virar as costas para Deus. Mas, pastor, quando eu me afasto de Deus? Todas as vezes que você toma uma decisão excluindo Deus do processo. Todas as vezes que você dá um passo na sua vida e deixa Deus de lado. Todas as vezes que Deus te dá uma direção e você toma uma direção contrária. Todas as vezes que Deus te ensina algo e você não absorve esse aprendizado e prefere manter-se baseado nos seus conceitos, e tantas e tantas e tantas outras ocasiões nas quais nós nos afastamos do Senhor. Mas o texto continua, o texto diz, abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi. A palavra está dizendo que há uma insatisfação na parte do Senhor todas as vezes que nós negligenciamos aquilo que a palavra dele nos ensina. Ou seja, que nós não somos aquilo que a palavra nos encoraja a ser. Que nós não somos aquilo que a palavra nos encoraja a vivenciar nessa terra. Mas o texto continua, e o texto diz assim, e se servirem a outros deuses e os adorarem. De repente você pode dizer assim, não, pastor, mas eu não sou um idólatra. E eu te pergunto, será? Porque muitas vezes nós podemos não idolatrar algum símbolo, não idolatrar alguma imagem, mas criamos ídolos facilmente no nosso coração. Todas as vezes que nós levantamos a nossa voz mais alto do que a voz de Deus, nós estamos nos transformando a nós mesmos em ídolos. E isso é muito comum, infelizmente, mais comum do que a gente imagina. Todas as vezes que nós substituímos a palavra por quaisquer outros princípios, nós estamos idolatrando princípios e estamos deixando aquilo que é inerrável de lado. Todas as vezes que nós depositamos a nossa fé em pessoas, em métodos, em questões vinculadas a esta terra e à humanidade, nós estamos idolatrando estas pessoas, estes métodos e estas questões e deixando Deus de lado. Ou seja, tudo aquilo que nós colocamos para substituir Deus no sentar no trono das decisões é uma idolatria. Aí o versículo continua dizendo para mim e para você o seguinte: então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. Tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Aqui Deus está falando que aquilo que foi construído nesta terra, aquilo que o povo classificava como mais sagrado, o templo lá de Jerusalém, isso seria arrancado do direito de usufruto do povo. E para os nossos dias, aquilo que nós construímos e que nós estabelecemos como importante, como imprescindível, como indispensável, nós estamos banidos, nós estamos proibidos de poder usufruir. Como eu disse para você, embora tudo isso tenha se concretizado lá em 597 a.C., e principalmente no que diz respeito ao templo, em 586 a.C., quando ele foi derrubado, conforme aquilo que aqui está escrito. Embora tudo isso tenha se cumprido cabalmente e literalmente em algum outro momento, Deus não muda. E sobre ele não há sombra de variação. Os mesmos princípios que moveram Deus a responder à oração de Salomão desta forma são princípios que movem Deus a continuar agindo em referência à humanidade nos dias de hoje. O que cabe a nós? Cabe a nós voltarmos àquilo que a palavra fala no versículo 14, nos consagrarmos ao Senhor,
nos convertermos dos nossos maus caminhos, nos arrependermos de tudo aquilo que nós fizemos e que porventura não tenha agradado ao Senhor, lançarmos fora tudo aquilo que substitui Deus na nossa vida e no nosso coração nestes dias e permitir que Deus de fato se assente no trono das nossas vidas e que seja uma a nossa oração. Oremos. Pai, reina em nós, reina na nossa nação, reina na nossa casa, reina na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.